Então, meus queridos, nós entraremos na disciplina de posse. Posse está ali elencado dos artigos 1196 a 1224, inclusive o 1196 é o artigo inaugural da nossa disciplina, lá no Código Civil. Então, vocês têm lá o livro 3 do Direito das Coisas, o primeiro artigo do livro das coisas é o 1196. Então, a disciplina de posse está do 1196 a 1224. Percebam que eles estão anteriores aos direitos reais. Então, posse não é um direito real, mas não deixa de ser um direito. O que a gente enxerga dentro desses artigos? A gente vê qual o conceito / corrente doutrinária corrente majoritária a respeito da teoria da posse. Então, o 1196, ele já te fala qual é a adesão do Código Civil a respeito da teoria da posse. No direito, tem muitas situações que você tem que rodear, entender, interpretar, aprofundar, porque o legislador ele não é claro naquilo que ele está dizendo. Eu tenho que ir para a jurisprudência para ver o que está sendo aplicado. Por outra via, eu tenho situações que a própria lei já me dá a dica, ele já me passa a fita. O 1196 é algo mais ou menos nesse sentido. Mas como o direito é maravilhoso, mágico, tudo mais, não é para poucos, apesar de estarmos diante de uma teoria já escrita no 1196, que seria a teoria objetiva, que posse é todos aqueles que detêm um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade, a disciplina do direito das coisas, em outros momentos, adere à teoria subjetiva e adere também à teoria sociológica da posse de função social. Ou seja, olha que mágico. Nós temos a teoria-chave e nós temos as duas outras teorias que compõem, que dialogam de acordo com a disciplina ali no momento. Fechou. Então, nós estamos aqui no 1196 a 1224, vemos aí a teoria da posse, vemos as classificações da posse, vemos a diferença de posse e detenção e os efeitos da posse, para lá no finalzinho falar sobre a perda da posse. Ok? Começamos aqui, possivelmente, acho que a gente consegue ir até a parte de discussão processual da posse. Porque a partir do momento que nós entendermos o que é posse e os principais direitos dela, depois é algo muito simples enxergar as classificações da posse. Tá. Então, eu tenho duas. Primeiro, a primeira discussão de ideias é se posse é um fato ou se posse é um direito. Se posse é uma situação fática, uma situação de vida, uma situação de vivência, ou se posse é um direito. Essa é uma primeira discussão. Daqui a pouco a gente volta nessa discussão, mas já adianto. A teoria maior é que diz que é um misto. A posse é uma realidade fática, é umas situações de fato que você está vivendo ali, que você está em contato com a propriedade, e que essa situação fática te traz direitos. Tipo, imagina que eu esbulho, sabe o que é esbulhar? Eu expulso a minha colega Juliana, eu esbulhe a Juliana da casa dela, expulse ela da casa dela. É um ato um tanto ousado, né? E se eu te falar que se o Jadson quiser vir tomar as dores da Juliana e falar assim,
Ah, isso não vai ficar assim não, rapaz. Eu conheço uma tal de reintegração de posse e eu vou tacar essa ação em você, professor. Você acha só porque você é professor que você pode expulsar a Juliana de casa? Eu vou entrar com a reintegração de posse. Só que o Jadson entra. O juiz vai falar assim, indefiro o seu pedido, Jadson, porque por mais que a posse foi extremamente irregular, o papo é dele com a Juliana. E A nesse caso, titularidade... eu vou proteger a posse do Lucas em face do Jadson. Olha que loucura! Eu expulsei alguém de casa e esse alguém que foi expulso, que foi esbulhado, que é o termo correto nosso aqui, esse alguém pode ir lá, entrar com a reintegração de posse. Mas se a Ana Paula, que não tem nada a ver com a história, quiser a reintegração, o juiz vai falar, essa posse sua, Lucas, é injusta contra a Juliana. Contra a Ana Paula, ela é justa. A Ana Paula não tem nada a ver com essa história e eu protejo a sua posse em face da Ana Paula. Isso é um direito. Então, é um fato, rolou uma história, rolou uma situação fática de Lucas expulsar a Juliana do imóvel dela e que esse fato gerou direitos. Eu vou ter uma posse injusta em face da Juliana, mas não se esqueça, se eu tiver uma posse injusta, é posse ou não é? Eu estou falando que é uma posse injusta, é posse ou não é? É injusta, mas é posse. E essa posse, mesmo que injusta, me dá alguns direitos. Gente, o direito é magnífico, o direito civil é melhor ainda. Olha isso, velho. Eu até arrepio de falar isso. Tô zoando, não arrepiei não. Mas foi massa, foi legal. Essa parte é massa. Vocês vão ver na hora de briga de vizinho lá, direito de vizinhança. Aí que vocês vão curtir a treta juridicamente correta. Então, veja bem, já adianto que se a gente discutir teoria, a posse é um fato ou um direito? É um misto. É um fato que gera direitos. Tá? Prosseguindo. Para que serve a posse? Para isso aqui, ó. Em regra, evitar violência e assegurar paz social. Professor, é com essa posse que eu consigo usucapir, entrar com o processo de usucapião? É. Aí você fala, ah, então isso aí é assegurar a paz social, professor? Desde quando invadir a casa de alguém, a terra de alguém e tomar algo que não é seu é assegurar a paz social? Meus queridos, esse é o momento acadêmico, o momento que vocês estão sentados aqui, os colegas sentados literalmente nas cadeiras da academia e vocês aí estão sentados virtualmente na cadeira de academia, que nós devemos separar, abrir a nossa mente do pensamento comum com o pensamento acadêmico. Se você acha que quem utiliza do uso capião é tipo bandido que invade, imagina essa história aqui. A sua mãe consegue, com muito esforço, comprar um imóvel. É o imóvel que você nasceu, que você cresceu, que você viveu com dignidade. Então, a sua mãe, com grande esforço, consegue adquirir esse imóvel. Só que a sua mãe, ela confiou, por exemplo, na palavra do vendedor. Não tem escritura, vamos fazer só um recibinho aqui. Quantas pessoas aqui não já viram uma venda de um imóvel só por recibo? Inúmeras vezes, inúmeras. Como advogado, vejo isso muito. Beleza. Então, a sua casa, as suas lembranças daquele imóvel, ali foi minha infância, foi maravilhoso, foi ali que eu aprendi a andar, foi ali que, enfim. Aí, a sua mãe, infelizmente, vem a óbito. Ok? E nessa situação de regulamentar e tudo mais, não.
Deixa a mamãe viver. Tá, a mãe não morreu não. Quem morreu foi o vendedor. O vendedor morre. Certo? O vendedor te passou só um recibo. E aí vem a família do vendedor com aquela ganância, com aquele olhar de dinheiro e fala: vamos ver o que está no nome do meu pai. E aí chega lá e vê a casa que sua mãe comprou com dinheiro suado, com esforço, com muitos anos de trabalho. Você acha justo? Justiça. Não estou falando de ilegalidade. Tem situações legais que não são justas. Você acha justo, do fundo do seu coração. Só um minutinho, pessoal. Mas é lógico aí. Oi? Coronavírus? O que é coronavírus? Ah, eu também acho, mas estou cumprindo ordem. Ah, minha filha. É justo essa mamãe perder esse imóvel porque não está no nome dela? Ela viveu lá 25 anos, que é a sua idade. Você acha justo? Ela pagou para o imóvel, ela não tem mais como comprovar que ela pagou, esse recibo virou, sei lá, virou pó. Mas você acha justo essa senhora perder esse imóvel? Não, né? Ela pode, como uma tese de, inclusive de defesa, eles entram com o inventário, vem em cima do imóvel, ela é citada como tese de defesa, ela fala: paguei, não tem como comprovar, mas como ela vai contratar vocês como advogados, vai contratar a Lilian como advogada, a Lilian vai falar: Dona Maria, fique tranquila, a senhora cumpriu todos os requisitos da uso capião, você tem o tempo, você não tem o justo título para comprovar, mas aqui não precisa de justo título, você tem a posse, você tem a comprovação disso, e aí você consegue regularizar a casa dela por meio de uso capião. Tá vendo que o uso capião não é só gente querendo fazer algo errado, querendo tomar algo que não é seu? Então, meus queridos, lembra dessa fala do professor Lucas. Quando nós estamos dentro Tem da muito instituição... também, professor, questão de áreas urbanas que são medidas erradas, né? Sim, Então, sim, perfeitamente. Áreas urbanas que são medidas erradas, que estão fora da metragem, que não está registrado, e aí que é seu por todo um tempo, e aí depois você quer regularizar. Então, meus queridos, qual é a lição disso? Não vamos trazer, claro que a nossa vivência é extremamente importante e tudo mais, mas não vamos trazer pensamentos simplistas para dentro da nossa academia. Tipo, bandido bom e bandido morto, algo nesse sentido. Você pode achar isso. Não estou dizendo que eu discordo ou concordo com isso. Mas aqui dentro, você tem que saber que todo mundo merece uma prévia defesa, o direito à defesa, ampla defesa e contraditório. Certo? Vocês concordam comigo nesse ponto? Que nós precisamos ter um pensamento elevado aqui. Isso desde as situações mais simples com as situações mais complexas. Ok? Estamos juntos, então, nessa corrente. Deixa eu colocar meu computador para carregar. Beleza. Então, em regra, a posse é para manter a paz social. As dúvidas, né, que geram da natureza da posse, seria um fato ou um direito? Qual é a natureza da posse? Então, tá lá. Qual é a natureza da posse? Letra A, fato.
Letra B, direito. Letra C, um misto de fato e direito. Letra D, um direito obrigacional. É um misto. É um misto de fato e direito. Ok? Vocês não vão encontrar essas babinhas na prova, mas só para vocês enxergarem mais ou menos. Tá. Tudo bem? É engraçado com máscara, né? Que a gente, sei lá. Pessoal, e aí nós entramos nas teorias da posse. Teorias da posse. E aí eu tenho dois grandes autores, dois grandes escritores, pensadores a respeito da teoria da posse, que é para explicar melhor o que seria a posse. E aí eu tenho essas figuras simpáticas aqui. Olha esse aqui, tem que ele é bonitinho. Olha a carinha desse aqui. Teoria subjetiva de Savigny e teoria objetiva de Ehring. Professor, nossa, eu vou confundir. Lembra que a subjetiva é S de Savigny, que aí você não vai esquecer. Você vai lembrar que a subjetiva é a de Savigny. E aí, se a de Savigny é a subjetiva, por óbvio, a objetiva é do Ehring. Não é Ehring, tá? Marca de roupa, é Ehring. Ehring. Tá. Essas teorias vêm para explicar, para conceituar o que seria a posse. Então, ela vem para explicar o que seria a posse. Vem o grupo subjetivista. Subjetivo é quem? Quem é o teórico subjetivo? Savigny. O Savigny, né? O Savigny. S lá. Savigny. Ele é francês? Eu acredito que é francês. Podemos tirar essa dúvida. Savigny. Savigny. Vê aí, meu rei. Savigny. Teoria subjetiva. Tá. O que ele fala que é a posse? Ele fala, olha, a posse, para mim, é uma composição de dois elementos. Que quais são? Corpus e ânimos. Ele é alemão, professor. Alemão. Show. Nada a ver. Nada, tipo, tá mais para Savigny. francês mesmo. Francês. Corpus e ânimos. Então ele fala, Savigny, o que você fala sobre a posse? Bom, para mim, a posse seria uma junção de dois elementos, corpus e ânimos. Corpus seria detenção física da coisa. Então, corpus vem de corpo. Tá aqui, ó. Corpus, corpo. Olha aqui essa garrafa. Eu tenho a detenção física dessa garrafa. Então, eu tô aqui com o corpus. Esse elemento da garrafa aqui eu tenho, corpus. Tá aqui na minha mão. Eu tenho a detenção física. E qual seria o significado de ânimos para o Savigny? Ele fala, bom, ânimos, intenção, ânimo, intenção. Intenção de quê? De exercer sobre a coisa um poder de interesse próprio. Então, para Savigny, para que você tenha posse, você tem que estar em detenção da coisa. E além de estar com a detenção, você tem que ter a intenção. A intenção, o interesse próprio de ter essa coisa em seu poder. Tranquilo? Uhum. Certo. Por que vocês acham que essa teoria ela não é a teoria adotada pelo nosso Código Civil? Essa detenção física aí seria possuir a coisa? Sim, seria possuir a coisa, detenção, contato. Contato com a coisa. Ok. Por que vocês acham que essa teoria não cola a princípio? Falando.
Perfeito, perfeito. Fala aí, professor, porque não dá para escutar. Tá, o Caieno fala, olha, essa teoria talvez não colaria porque essa detenção física, talvez eu não precisaria estar em contato para que eu tenha o direito à posse. Ele está correto, tá bom? Ele está E a correto. definição lá do 196, né, professor? É o que de fato tem o exercício pleno ou não de alguns poderes inerentes à propriedade. E o Jadson contribuiu, que é a definição do 1196. Você ter ou não o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Quando eu alugo um imóvel, meus queridos, eu, proprietário, eu continuo resguardado alguns direitos inerentes à propriedade, não é? Olha, se eu sou proprietário, eu tenho direito a reaver de quem justamente detenha, eu tenho direito a dispor. E se o Código Civil me fala que aquele que tem um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade é possuidor, então o proprietário, nesse caso, é possuidor também, não é? E digo mais, digo uma coisa para que você anote: o proprietário sempre será possuidor. O proprietário sempre será possuidor. Mais uma vez, o proprietário sempre será possuidor. Por quê? Porque ele sempre, se ele é proprietário, ele sempre vai ter poderes inerentes à propriedade. Mesmo que seja um, mesmo que seja dois, mesmo que seja os quatro, o proprietário sempre será possuidor. Por isso que ele não precisa da detenção física da coisa. Tá. Aí vem a teoria objetiva de Ehring e fala, olha, eu não Então, vou... essa teoria subjetiva aí, ela não se aplica, né? Aí que tá, Lilian, ela não é a majoritária, mas tem alguns momentos que ela será aplicada dentro do nosso ordenamento jurídico. Assim como a terceira teoria aí mais recente, que é a teoria sociológica da posse. Então, aqui no final, a gente coloca aqui, olha, o Código Civil adotou a teoria objetiva, está lá no 1196, como a teoria principal da posse. Porém, ele dialoga com as outras teorias. Tá, então o que a objetiva fala de Ehring? Ele fala assim, olha, sabe esse ânimos, esse interesse, essa intenção de exercer sobre a coisa um poder no interesse próprio? Ele fala, olha, esse ânimos, eu vou excluir esse nome ânimos. Para ele, não interessa esse nome de ânimos. Ele fala o seguinte, lá o corpus, esse ânimos já está contido dentro do corpus. Esse interesse, essa intenção de ser proprietário ou de exercer uma função de proprietário ou de exercer, essa intenção de exercer um dos poderes inerentes à propriedade, já está contida no corpus. E aí ele fala basicamente o seguinte, olha, a posse precisa de corpus, que significa não um contato físico, mas sim conduta de dono. A posse precisa de corpus, não um contato físico, mas sim conduta de dono. O corpus, a posse, perdão, não precisa do contato físico, mas sim conduta de dono.
Ou seja, o proprietário sempre será o possuidor. Ou seja, o proprietário sempre será possuidor. E aquele que, mesmo que seja por momentos, mesmo que seja temporário, esteja gozando de um ou alguns dos poderes inerentes da propriedade, tem a posse. Exemplo, o locatário. O locatário, então você vai ter que fixar na sua mente, você vai fazer um pôster, colar no teto do seu quarto. O grude. Isso aí é o beabá. Isso aqui, para você entender todo esse procedimento, você vai ter que lembrar do grude. Quando eu falar assim, quais são os poderes inerentes da propriedade? O grude. Gozar, reaver, usar, dispor. Então, quem tiver um ou algum desses poderes inerentes da propriedade, será o quê? Possuidor. Pronto, simples assim. Que é a redação do 1196, que diz... Só um momento, vou abrir aqui, porque aí eu leio para todos. Falei 1996, fui lá para o inventário, perdão, 1196. Então, veja bem, qual a teoria que o Código Civil adotou como a teoria majoritária, teoria objetiva, que diz, olha, eu não preciso, o ânimos que o Savigny tratava, essa intenção de ser dono, ela já está composta dentro do corpus, e o corpus aqui não é detenção física, o corpus aqui é conduta de dono. Então, qual é a teoria que foi adotada? Teoria objetiva. Qual é o fundamento? 1196, que diz, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade. Quais são os poderes inerentes da propriedade? Grude. O grude. Gozar, reaver, usar, dispor. Se eu tiver com um desses direitos na minha mão, eu tenho posse. Simples assim. Por isso que o proprietário sempre será possuidor. Por isso que o proprietário sempre será possuidor, porque se ele é proprietário, ele sempre vai ter um, alguns ou todos os poderes inerentes da propriedade na sua mão. Nice? Top ou não é? Professor, por favor, repete só o fundamento da teoria objetiva. Oi. O fundamento da teoria objetiva foi 1900 e quanto? 1800? 1196. 1196. Ok, obrigado. Beleza. Então, a teoria objetiva é o que reina no nosso Código Civil, que você precisa ter alguns dos poderes inerentes da propriedade. Quando ele fala pleno ou não, porque se for pleno, eu tenho todos na minha mão. Quando ele fala ou não é pleno, porque eu não tenho todos, mas tenho um ou alguns. Certo? E aí, meus queridos, tem uma terceira teoria do Raymond, do Perose, do Hernandes Gil, que seria a teoria sociológica da posse, que fala assim, posse é aquele que atende uma função social da propriedade. Não vamos aprofundar nessa disciplina, porque nós temos uma aula praticamente sobre função social da propriedade. Mas basicamente
a propriedade não é mais só para o interesse privado. Ah, eu tenho uma casa, eu faço o que eu quiser com ela. Em regra não é? Eu posso pintar da cor que eu quiser. Posso pintar de branco e preto e colocar o símbolo do Corinthians. Deveria internar essa pessoa, mas ela pode ainda fazer isso. Mas eu posso botar fogo, seu João? Posso botar fogo na casa? Não, pode não. Porque eu estaria ferindo um direito coletivo ao meu vizinho. Então, isso está ligado à função social. A casa é minha, mas eu tenho que cuidar do meio ambiente em prol da coletividade. Lá na minha chácara, na minha fazenda, eu tenho que zelar pelo meio ambiente, zelar das nascentes, das águas. Eu não posso ferir, então, leis ambientais, leis cíveis, leis penais. Então, isso é ter uma função social. Então, vem essa teoria e fala, bom, aquele que exerce um papel social, uma função social dentro da propriedade, tem posse. Onde é que essa teoria entra no nosso Código Civil? Lá na parte de uso capião. Contratos. Os contratos também. Perfeito. Função social dos contratos, viu, meus queridos? Tem essa função social, ela está lá dentro dos contratos. Ela tá bem definida lá nos contratos. Função social dos contratos. Cada um pode fazer o contrato que quiser, mas eu não posso fazer um contrato que seja prejudicial à sociedade, seja prejudicial a várias pessoas. Então, eu tenho que manter uma função social. Tá. Onde é que o Código Civil trata dessa teoria sociológica da posse? Quando ele fala lá, olha, que a uso capião extraordinária, que é uma que eu não tenho que ter título, justo título, ela tem um prazo de 15 anos para que eu possa usucapir. Aí o parágrafo único, eu acho que é o 1240, agora eu não estou lembrando de cabeça, nós vamos chegar lá. O parágrafo único desse artigo fala assim, cairá para 10 anos, ou seja, tira 5 anos aí, não precisa ser mais 15, vai ser 10, se ali for sua moradia, se você plantar ali, se você cuidar da terra, ou seja, veja se isso não é uma função social da posse, que é uma função social da propriedade. Uma coisa é você ficar 15 anos lá e você tá e não tá, tal, não tá, não mora, não cuida direito. Talvez nem sua posse você consiga comprovar dessa forma. Agora, É o 1238. 1238, parágrafo único. Isso. Uma coisa é, a partir do momento em que você está pondo suor na terra, está plantando, está morando ali, a sua moradia, o código te dá esse benefício, reduz 5 anos para que você possa usucapir. Isso está ligado à função social da propriedade e está ligado à posse, à teoria sociológica da posse. Show? Professor, aí a gente pode afirmar também nesse caso que, fundamentando e ratificando essa ideia, a LINDB lá no artigo 5º também, ela traz essa ideia, né? Que em termos gerais, na aplicação da lei em si, ou da norma, vamos dizer, o juiz vai atender os fins sociais a que ela se dirige e a exigência do bem comum, né? Eu acho que dá para complementar nesse sentido. Você pode falar que é daí que vem o princípio da função social, seja da posse, seja da propriedade, seja do contrato. Com certeza é um dos pilares que sustentam essa fundamentação. Qual que é o artigo da LINDB, Jadson? É o artigo 5º, Lilian. Beleza, obrigada. Então, teorias da posse, Savigny, subjetiva, e Ehring, objetiva, de alguns autores aí, vamos lembrar do Hernanes Gil, da função social da posse. Qual foi adotada?
objetiva foi adotada, fundamentação 1196. E as outras são descartadas? Não, elas dialogam dentro do nosso Código Civil, principalmente na parte de uso capião. Ok? Prosseguindo, vamos para algumas classificações da posse. E essa aqui é show de bola. A diferença de posse e detenção. Quem tem detenção, muita atenção nesse caso, ó, rimou. Quem tem detenção é mero detentor, ele não tem posse. E o que é essa detenção? É alguém que aparentemente está com posse, é alguém que talvez exerce ali um papel de como se dono fosse. Então, se de fora você pensar aquele cara lá, ou ele é o proprietário, ou ele tem no mínimo a posse. Só que tem um pequeno porém que desqualifica essa posse dele. Ele está fazendo esses atos a mando subordinado de alguém. Então, se existe essa subordinação, quebrou aí a posse, porque nós vimos pela teoria objetiva que a posse é conduta de dono. Se eu estou exercendo algo que eu não tenho conduta de dono, eu estou sendo subordinado a fazer algo, eu não tenho essa conduta de dono, então eu não tenho corpus e eu não tenho posse. Sabe quem é que é o principal exemplo desse detentor, que parece que é um possuidor, mas que não é? São os fâmulos da posse ou gestor da posse. Fâmulo da posse ou gestor da posse. Traduzindo, os caseiros, motorista de ônibus. Veja bem, o caseiro, ele está lá em contato com a terra. O caseiro está em contato com a terra. O caseiro está plantando, está cuidando, está cercando a terra, vigia e tudo mais. Olha, eu que sou de fora, eu imagino que ele tem posse ali, que talvez ele é o proprietário, ele que está trabalhando ali na terra e tudo mais. Só que ele está subordinado a alguém, tem alguém contratando ele. Então, ele é um mero detentor, ele é um mero gestor da posse. Ele está praticando aquilo ali porque ele tem um contrato de trabalho, assim como o motorista lá, principalmente o motorista à paisana, né? Um motorista, por exemplo, que não precisa se identificar como motorista, então ele dirige o carro para o doutor João Vicente. E aí o João fala assim: Lucas, meu motorista, no final de semana você pode ir embora com o carro, guarda o carro lá na sua casa, fica tranquilo, segunda-feira você volta aí. Para os meus vizinhos, talvez eu tenha a posse daquele bem móvel, né? Sou eu que tenho, eu que estou gozando, eu que estou usando aquele carro. Mal sabe eles que eu tenho um contrato de trabalho com o João, que eu sou um mero gestor daquele carro. Então, eu não tenho posse, eu tenho a mera detenção. É o que o 1198 fala. Só um minutinho. O 1198 do Código Civil, ele fala o seguinte: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Tem alguém me instruindo, certo? Eu estou cumprindo ordens de alguém, seja por um contrato de trabalho ou por um arrendamento.
Você pode colher aquilo que você... A gente divide meio a meio aqui da colheita. Tem alguma subordinação. Não, nenhum, porque ali não tem o KM. Nossa, velho, vou ter que anotar seu nome na minha mão. Caieno perguntou: e se for tipo um favor, entrega a chave ali, vai ali pegar alguma coisa e volta. Não tem aqui nem posse nem detenção, certo? Porque não é uma situação subordinada e nem não é uma situação que eu estou exercendo com intenção ali de uma ação de como se dono fosse. Então, né, é uma espécie de um comodato, um empréstimo. É uma parceria, regime de parceria. Um regime de parceria, pode ser. Então, ficou claro essa situação do 1198? Pergunta. Professor. Oi. O que quer dizer aí o parágrafo único do artigo? Esse João tá ligado. O João tá ligado. É o que eu ia falar agora. A pergunta é, João, será que esse detentor, ele pode tirar essa roupa de gestor da posse, tirar essa detenção das suas costas e virar possuidor? Parágrafo único do 1198. Aquele que começou a comportar-se, olha, essa palavra é a mágica, comportamento, do modo como prescreve esse artigo em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor. Então, se eu comporto do modo que o caput do 1198 está falando, eu sou um detentor, porque lá fala, né, aquele que tem a relação de dependência em nome de alguém, com subordinação. Então, se eu comporto dessa forma, eu sou um detentor. Vírgula. Aí toca as flautinhas, tudo, a luz vem e fala, até que prove o contrário. Se eu consigo comprovar que eu não estou mais subordinado, que eu comecei a agir por conta própria, rola aí a posse. Exemplo, o caseiro está lá de boa, fazendo os serviços que ele tem que fazer. Simplesmente o proprietário desaparece. Fico um mês sem receber, mas continuo lá, né? Porque eu tenho aqui um local para mim morar com a minha família. Estou plantando, estou colhendo, está de boa, estou comendo, tá beleza. Passo um mês, não recebo nada. 2 meses, passo um ano, nada. Ele não aparece aqui, eu estou de boa, quer saber? Eu vou aumentar essa casa. Aumento. Passa mais um ano, nada. Quer saber? Eu vou mudar para a sede. Ninguém aparece e começa a pagar o ITR, e começa a pagar a conta de energia, e começa a pagar a água, e começa a vender as coisas que eu planto, e começa a falar, eu sou o dono. Vocês acham que aí ele ainda é detentor ou ele passa a ser possuidor? Ele consegue comprovar que ele não age mais de acordo com 1198. Isso parece um pouquinho com os campeão e é assim que vai rolar os campeão. E ele continua, porque ele é possuidor, ele não é proprietário. Aí ele vê, chegou num tempo que eu consigo cumprir todos os requisitos da usucapião. O que eu vou fazer? Ação de usucapião, porque eu quero deixar de ser um mero possuidor. Eu era um detentor, passei a ser possuidor. E com a usucapião eu viro proprietário. Beleza? Seu João, tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Show de bola. Prosseguindo.
Quase posse e com posse. Primeiro, essa quase posse é só uma curiosidade. Isso não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Tá bom? É só, se porventura, se alguém te perguntar sobre isso, você vai saber definir, mas essa quase posse não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Já te falo o que que é ela. O que que é a com posse? Com posse. 1199, que diz: se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, é algo que eu não consigo dividir, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Então, o que é a composse? Situação pela qual duas ou mais pessoas exercem simultaneamente poderes possessórios sobre a mesma coisa. Marido e mulher, coherdeiros. Os coherdeiros, ambos têm a posse, porque ambos têm alguns dos poderes inerentes da propriedade, não tem? E aí, meus queridos, olha aqui como exemplo, né? É o que ocorre como adquirentes de coisa comum, como marido e mulher em regime de comunhão de bens, ou coherdeiros antes da partilha. Como a posse é a exteriorização do domínio, o que é exteriorização do domínio? É mostrar que você é proprietário, admite-se a composse em todos os casos que ocorre o condomínio. Se a posse é um ou algum dos poderes inerentes da propriedade, se tem mais de um proprietário, existe copossuidores, existe uma composse. Tranquilo? Composse, mais de uma pessoa que tem a posse sobre um bem. Composse, mais de uma pessoa que tem a posse sobre o bem, ambas exercitam essa posse, ou seja, ambos têm os direitos possessórios. Isso é a composse. E a quase posse era um direito romano que falava o seguinte, olha, que a posse é emanada de um direito à propriedade. Tá, até aí tá tudo bem, nós temos essa ideia também, que a posse emana do direito da propriedade. Só que eles falavam que quando eu exercia uma propriedade ou um desmembramento da propriedade, só um minutinho, quando eu desmembrava essa propriedade, eu não tinha a posse, eu tinha um instituto que chamava quase posse. Então, por exemplo, se rolasse aqui um direito de usufruto, o usufrutuário não teria a posse, ele teria uma quase posse. Um direito de servidão, o serventuário não teria a quase posse. Ele não teria a posse, ele teria a quase posse. Nós entendemos de forma bem clara, se eu tiver um ou alguns dos poderes inerentes da propriedade, eu tenho a posse. Então, não existe isso de quase posse. Uma relação que eu tenho um usufruto, tanto o usufrutuário como no proprietário possuem posse, que ambos vão ter poderes inerentes da propriedade. Quais são os poderes inerentes da propriedade? O grude. Então, professora, a Lília pediu para o senhor aceitá-la aí, a energia dela acabou. Acho que ela está tentando retornar. Acho que ela entrou aqui, eu já aceitei. Valeu, Jadson, obrigado. Qualquer coisa, vocês me interrompem aí. Qual é o objeto da posse? Qual é o objeto da posse? O que eu quero
atingir, quando eu falo de posse, direitos pessoais? Não, né? Quando eu estou falando de posse, meus queridos, eu estou falando de bens materiais, é a nossa matéria, direito das coisas. Coisa são bens, bens corpóreos, passíveis, são tangíveis de apropriação pelo homem, certo? Então, a posse, ela tem o objeto de discutir quanto aos bens corpóreos, quanto aos bens materiais. Porque, veja bem, um erro, vocês acham que a gente erra? Olha aqui, quem conhece o Rui Barbosa? Grandíssimo advogado brasileiro, escritor. Rui Barbosa, ele entendia, ele já tentou a utilização de ações possessórias para discutir direitos não materiais, não bens materiais. Mas ele aqui entrou, por exemplo, com uma reintegração de posse para discutir aqui alguém que perdeu um cargo público. Então, alguém perdeu o cargo público, Rui Barbosa impetrou, hoje seria correta a impetração do mandado de segurança, mas Rui Barbosa tentou aqui, se é reintegrar algo que eu fui retirado, Rui Barbosa pensou, bom, reintegração de posse, alguém perdeu o cargo, eu vou entrar com a ação de reintegração de posse. Mas não, a posse, o objeto da posse são os bens materiais, passíveis de apropriação pelo homem, são os bens tangíveis. Não são direitos pessoais. Por exemplo, direitos autorais. Alguém pegou uma música minha, que eu tenho direito autoral registrado. É com a reintegração de posse que eu discuto essa matéria? Não. Um direito autoral não é um bem material tangível de apropriação para o homem. Agora, alguém invadiu a minha terra. Aí é passível, porque a terra é um bem material, tangível, passível de apropriação pelo homem. Então, o objeto da posse são os bens materiais, compreende só os bens materiais. Então, a natureza jurídica, já discutimos. Qual a natureza jurídica da posse? É um fato? É um direito? É um fato, um direito? Ou é uma obrigação própria ter rem? É um misto, né? De fato e direito. Uma situação fática que me gera direitos. Essa é a natureza jurídica da posse. E aí, entramos na parte mais fácil da disciplina. Por quê? Uma parte bem conceitual. Talvez você vai ter que lembrar, tá? Então, assim, é muita coisa para mim lembrar. Pode até ser, mas é algo que não é difícil de você entender. Já das partes mais difíceis, nós já passamos por ela. Agora, as classificações da posse. Então, vamos começar com a nossa primeira classificação, que é quanto à relação pessoa-coisa, ou quanto ao desdobramento da posse. Levante-se em conta o seu paralelismo. 1197. Eu tenho a diferença de posse direta para indireta. O que vocês acham que é a posse direta com a indireta? Posse direta é aquela que eu tenho contato físico. Posse indireta é a que eu não tenho contato físico. Lindo. Seria no caso da locação do imóvel aí, nesse caso aí, né? Perfeito. Exemplo. Locatário.
Locatário é aquele que está locando o imóvel. Ele tem a posse direta ou indireta? Indireta. Não, locatário é o que sim, está o locatário. locando. É posse direta, enquanto o locador... Posse direta, porque quem é que está com contato com o imóvel? Locatário. Posse direta. Locador, nesse momento ele está fora da casa, enquanto está sendo cumprido aquele contrato. Então, ele tem a posse indireta. Então, o 1197 fala sobre isso e ele diz o seguinte, olha, a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. O locatário, que é aquele que está alugando o imóvel, pode defender a sua posse em face do locador proprietário? Pode, sim. O locatário poderá defender a sua posse em face do locador proprietário? Pode. Imagina que eu alugo a minha casa para a Ana Paula durante 14 meses. No terceiro mês, eu sou proprietário, eu vi a Ana Paula saindo, eu vou entrar lá, eu sou dono dessa casa. Vou entrar lá, sento no sofá tranquilo, pego uma Heineken lá da geladeira da Ana Paula. Posso fazer isso? E a Ana Paula pode defender a posse dela? Você toma Heineken, Ana Paula? Não? Então tomei o café. Pode. Tá? Beleza, Lucas, você é o proprietário, mas nós temos um direito pessoal rolando, que é um contrato de locação. Defenderei minha posse. Pode defender a posse do direto. O contrato acabou. O contrato acabou. E a Ana Paula não quer sair. Posso, então, defender a posse e falar, você tem que sair porque nossa relação acabou? Posso. Pode. O professor, vice-versa aí também, né? Vice-versa, com certeza. Em relação ao prazo, se o prazo ainda não finalizou e o proprietário quiser que o outro saia, tem o direito de defender naquele momento ali a permanência até que cesse o contrato. Né? Sim. Talvez a relação de locação não seja tão ideal, porque a locação tem uma lei própria. Então, assim, por exemplo, se eu vou... O Lucas, né, quer tirar a Ana Paula da casa porque venceu o contrato de locação, eu não vou entrar com a reintegração de posse, que é o que trata a nossa matéria. Eu vou entrar com a ação de despejo, que está falando lá na lei específica. Mas por que a gente usa aqui a locação? Porque é um exemplo mais palpável que a gente vai entender. Então, tome isso como analogia. Mas se porventura, se cair na sua OAB lá falando assim, existe um contrato de locação, a pessoa não quer sair após o fim desse contrato, você vai entrar com qual ação? Reintegração de posse, manutenção de posse, interditos proibitórios ou despejo? Despejo. Porque é uma lei própria, uma discussão própria. Tá bom? Mas a gente usa como analogia para que fique mais tranquilo, para que a gente possa entender. Direto e indireto, beleza, né? Agora vai vir a mais top, a mais beleza. Quanto aos vícios, quanto à presença de vícios, está lá no 1200. Quanto à presença da posse viciada ou não. Eu tenho a posse justa e a injusta.
Posse justa quer dizer a posse que não é violenta, que não é clandestina ou não é precária. Posse justa é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Já a posse injusta é aquela que foi adquirida mediante a violência, a clandestinidade ou a precariedade. Então, ela foi adquirida de maneira viciada. Tá. Vamos entender, então, primeiro, o que significa violência, clandestinidade e precariedade. A violência. Invadir as terras indígenas entra aí nessa parte? Pode ser, mas vamos trazer mais para a propriedade privada, porque terras indígenas têm leis próprias, têm leis específicas. Então, vamos trazer mais para a propriedade privada. Tá tipo, cortando. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Então, vamos trazer mais para o âmbito da propriedade privada. Então, ó, atos violentos, físicos ou moral. Exemplo: movimento popular invade violentamente, removendo e destruindo obstáculos, uma propriedade rural produtiva que está sendo utilizada pelo proprietário cumprindo a sua função social. Esse é um exemplo retirado da doutrina do professor Flávio Tartucci, que é a que eu passei para vocês, e olha quantas situações ele coloca. Um movimento popular invade violentamente. Violento por quê? Porque chega quebrando, arrombando as cercas e tudo mais. Então, ele destrói essas cercas, essas porteiras, os obstáculos. De uma propriedade rural, o quê? Produtiva, que está sendo utilizada pelo proprietário, cumprindo o quê? Uma função social. Não vou aprofundar no mérito, mas já entra isso na sua mente. Uma propriedade que não está cumprindo a sua função social poderá ser perdida. E aí a gente vai entrar naquela questão do MST. Novamente, invadem o pensamento popular, né? Chega e invade a minha terra. Bando de vagabundo, não sei o que, lá. Já parou para pensar que talvez tenha terras gigantescas que são frutos de corrupção, fruto de tráfico de droga, lavagem de dinheiro, e que talvez um movimento popular legítimo ou não saiba que tem uma terra que está parada, que não está cumprindo nenhuma função social, que está sendo ali só para sonegar imposto, só para lavar dinheiro, que está ali só para especular o mercado imobiliário. E tem muita gente morrendo de fome, tem muita gente que não tem aonde comer, o que plantar, e que essas pessoas talvez façam uma invasão para que haja uma pressão. Voltando, para que talvez o Estado se movimente. Gente. Alô? Ah. Alô? Então, meus queridos, voltou, olha, professor. Uma dupla face da moeda, né? Então, uma função social não está sendo cumprida, talvez eu possa perder e tudo mais. Então, mas voltando ao nosso ponto, posse violenta é aquela que foram com atos violentos, físicos ou moral. Uma posse clandestina
seria uma posse sorrateira, tá? Uma posse que eu não estou anunciando, não é nada violento, é de forma silenciosa. Exemplo, movimento popular invade à noite sem violência uma propriedade rural que está sendo utilizada pelo proprietário. Ou um exemplo que acontece muito, de forma sorrateira, seu João, eu vou chegando à minha cerca toda madrugada e vou entrando um pouquinho na terra do vizinho. Ah, é lá no fundo, eu sei que o vizinho nunca vai lá no fundo da terra, eu vou aumentando aqui de forma lenta, clandestina, e vou invadindo a posse dele. É uma posse injusta. Violenta com violência. Clandestina de forma sorrateira, sem alarde. E a precária era uma posse justa que se tornou injusta. Então ela virou precária. Uma posse que outrora era justa se tornou injusta. Exemplo, aluguei minha casa para Ana Paula. A posse dela era justa, tinha justo título, inclusive, nós tínhamos um contrato de locação. Acabou o contrato e ela permanece. A posse dela, que era justa, passou a ser injusta. Beleza? Tá. Só que essa posse é injusta em face de quem? Nessa relação minha com a Ana Paula, eu sou proprietário e ela continuou ali de forma precária, ou de forma violenta, ou de forma clandestina. A posse dela em face do Lucas, proprietário, é uma posse injusta. Mas a posse dela em face da Juliana, que não tem nada a ver com a história, é uma posse justa. Passa a se tornar justa, inclusive tendo proteção estatal, proteção legal, que foi aquela discussão que a gente falou lá no começo do Jadson. Eu esbulho de forma violenta, eu expulso a Juliana da casa dela. A minha posse é injusta, por violência. Então é uma posse viciada. Mas se o Jadson vem com a reintegração de posse, o juiz vai falar: você não tem nada a ver com essa história, indefiro o seu pedido, em face de você, a posse é justa. Estranho, né? Mas vocês vão lembrar disso. Porventura, eu posso ter uma posse injusta e convalidar, ou seja, transformar a minha posse injusta em justa, injusta em posse justa? Posso, com uma questão de lapso temporal. Nós vamos ver daqui a pouco sobre a questão temporal da posse, que eu tenho uma posse nova e posse velha. Posse nova quer dizer menos de ano e um dia, e posse velha será mais de um ano e um dia. Se eu tenho uma posse por mais de um ano e um dia, eu tenho uma posse velha. Se eu tenho uma posse de menos de um ano e um dia, eu tenho uma posse nova. Se porventura eu tenho uma posse injusta, expulsei a Juliana, esbulho, expulsei inclusive com violência moral, vaza daqui. Minha posse é injusta. Só que a Juliana não faz nada durante um ano e um dia. Essa posse que era injusta tornou uma posse justa por conta do lapso temporal.
Qual é a diferença disso? Então, a Juliana perdeu a casa dela? Não. Mas eu vou ter uma modificação na ação que eu vou entrar. Eu não vou ter mais o benefício da urgência para o juiz. Lá na reintegração de posse, o juiz vai falar, Juliana, se você tivesse entrado com menos de 1 ano e dia, eu ia te dar uma liminar de reintegração de posse. Mas como você demorou tanto tempo para buscar, deixa eu escutar o lado do Lucas com calma, vai que ele tem razão e você está falando que foi injustamente retirado da sua posse e na verdade não foi. O direito não socorre aqueles que dormem, você demorou muito tempo para manifestar esse interesse, alguma coisa deve ter. Tranquilo? Pessoal, outra coisa que a gente tem que tirar da nossa mente aqui, são situações que parecem com crimes. Esquece a situação de crime, porque penal é brega. Invadiu minha casa, vou chamar a polícia, porque é invasão de domicílio, alguma coisa nesse sentido e tal. Pegou meu carro, eu vou chamar a polícia, é furto e tudo mais. Aqui nós vamos enxergar no âmbito civil. Pode parecer um furto ou um roubo. Pegar meu carro com violência, pode parecer um roubo, não pode? Entre aspas, vai ser um roubo. Mas aqui a gente vai ficar no campo civil. Tá? Vai que eu e a Juliana, nós tivemos um contrato para mim comprar, eu falo que eu terminei de pagar o carro, ela fala que não, eu vou lá e tomo o carro da mão dela. Em regra, se ela sabe que ela está errada, ela não vai dar parte na polícia para falar que eu roubei. Talvez a gente vai discutir num âmbito civil. Acontecimento entre familiares, isso mesmo. Que você não quer envolver um âmbito penal e tudo mais. Então, professor, mas isso é furto, isso é invasão de domicílio. Vamos levar para o âmbito civil aqui. E eu sei que tem hora que é difícil você enxergar essa situação na prática acontecer. Mas, normalmente, isso acontece quando tem uma condição de contrato, um fala que acabou, outro fala que não, um fala que pagou, outro que não. Tá? Ok. Seguimos. Quanto à boa-fé da posse. Boa-fé da posse. Então, eu tenho uma posse de boa-fé e de má-fé. E não, aqui, muito cuidado para não confundir com posse justa e injusta. Boa-fé e má-fé. Só uma pergunta antes de começar. Talvez eu possa ter uma posse injusta de boa-fé? Antes de explicar o que é boa-fé, vocês acham que talvez eu possa ter uma posse injusta de boa-fé? Sim. Olha que interessante. Por que é positiva a resposta? Porque a boa-fé aqui que eu estou falando, uma boa-fé subjetiva. Que é, meus queridos, a crença, ou seja, o possuidor ignora o vício. Quando eu falo em ignorar, eu não estou falando de virar as costas. Eu estou falando de ignorância. Eu não sabia que era uma posse viciada. Então, eu tenho uma posse de boa-fé. Eu esbulho a Juliana da casa dela. Com 1 ano, ainda é uma posse velha, a posse ainda é injusta, ainda é uma posse nova, perdão, a posse ainda é injusta. Chego para Camila e falo, vem alugar minha casa. A Camila, nossa, amei essa casa, vou alugar. A Camila chega, ela também terá uma posse injusta, porque alguém retirou ali o real proprietário, com violência, com clandestinidade ou com precariedade. Mas a Camila não sabe que isso aconteceu.
Então, ela tem uma posse de boa-fé injusta, mas ela tem uma posse de boa-fé. Já de má-fé, encontrar o senso ao que nós acabamos de dizer, é aquele que sabe que existe um vício na posse e mesmo assim permanece. Posse de boa-fé transformada em má-fé quando? Se a boa-fé eu ignoro os vícios, ignoro no sentido de não saber, de ter uma boa consciência quanto àquilo. Como é que essa posse de boa-fé transforma em má-fé? A partir do momento que eu descubro os vícios. Então, nesse momento eu tenho ciência. Se eu permaneço lá, eu tenho uma posse de má-fé. Para que isso serve? Para a gente discutir lá nos efeitos da posse. Se eu tenho direito a restituir alguma coisa, se eu tenho direito de ficar com outras coisas, tá? Então, as benfeitorias, por exemplo, quem tem boa fé tem direito a quase tudo de benfeitorias, quem tem má fé tem menos direitos, aí você já vai começar a lembrar de um bordão. Quem tem boa fé está de boa. Tudo que a lei puder te ajudar, ela vai te ajudar, porque você está de boa, você está de boa fé. Quando você está de má fé, você vai ter o mínimo de direitos, o mínimo, porque você tinha ciência que a posse era injusta. Então, você pode fazer um esquema, falar assim, olha, quanto à relação objetiva da posse. Objetivo, posse justa ou injusta. E quanto à relação subjetiva, posse de boa fé e de má fé, sabendo que eu posso ter uma posse injusta de boa fé. Como já dito, quanto ao tempo, posse nova, posse velha, posse nova, menos de 1 ano e dia, posse velha, mais de 1 ano e dia. É um prazo estranho, né, para o nosso ordenamento jurídico. Nós temos prazos contados em anos, prazos prescricionais em anos, prazos decadenciais quebrados em dias, 30, 60, 90 dias, prazos estampados ali, seja no Código Civil, seja no Código de Defesa do Consumidor, prazos decadenciais e prescricionais. E aí eu tenho esse prazo decadencial de ano e dia, um prazo maluco. A gente vai ver também esse prazo quando a gente estiver tratando lá de direito de vizinhança. Posse nova, menos de ano e dia. Posse velha, mais de ano e dia. Quanto ao tempo, quanto à presença de título, posse com título, eu tenho algum título representativo daquela posse. Exemplo, eu tenho um contrato de aluguel. Eu tenho um título. Posse sem título é a que eu não tenho nenhum título para comprovar aquela posse. É a que eu não tenho nenhum título para comprovar aquela posse. Exemplo que aqui a doutrina dá, o achado de tesouro. Nossa, professor, que viagem é essa? Achado de tesouro. É uma forma, inclusive, de aquisição da propriedade móvel. Nós vamos estudar, eu acho que daqui umas 3 aulas, a gente vai ver as formas de aquisição de propriedade móvel. E uma delas é o achado de tesouro. Descobrir algo valioso, sem ser por meio de invasão. Foi algo legítimo. Estava andando na casa do Caieno e chutei algo, fui lá ver o que era no chão, desenterrei. Era uma caixa de joias
da rainha Juliana, filha de Dom Bosco, não sei o quê. Encontrei um tesouro que Caeno não sabia que existia, que ele não estava procurando. Passa a ter uma posse sem título e poderemos dividir o valor auferido ali. A gente vai entender melhor quando a gente falar sobre o achado do tesouro. Mas, de qualquer forma, posse com título, eu tenho uma causa representativa. Eu tenho um título, um papel falando que eu tenho aquele contrato de locação, por exemplo. Posse sem título, não. Eu não tenho nenhum título que comprove a minha posse. Mas eu tenho uma situação de fato ali. Cavar minério no seu quintal, contaria como posse ou achado de tesouro? Não, porque descoberta de minério, petróleo, essas situações são leis próprias e todas são de propriedade da União. Então, não entra aqui na propriedade privada. Por mais que você é proprietário do subsolo da sua terra, do espaço aéreo da sua terra, se você achar ouro, você tem que mandar um telefone lá para a União, achei ouro, quero explorar, como é que posso, o que eu tenho que te pagar. Mas o engraçado é que caiu um meteorito para do seu quintal, pode ser resolvido, porque o que está fora do nosso planeta conseguiu agora do país que não tem dono. Então. Nossa, você viajou agora, hein, mano? Não. Liga para a União. Tá? Vamos ligar para a União. Caiu um meteoro valioso no meu quintal. O que eu faço? Liga para a União. Tá? Principalmente se sair ET de lá. Pessoal, agora são 9h30. Já estamos chegando no fim do nosso tempo, que seria 9h45, mas vocês vão começar a fazer as atividades. A tarefa qual é uma tarefa extra questionário para vocês? Extra as 4 questõezinhas. Vocês vão ler dessa classificação da posse. Perdão. Quanto aos efeitos, posse adio interdicta e adius capione. Vocês vão ler até aqui, ó, até o final da Alô, estamos de volta. Professor. Estamos de volta, aí, deu bom. Aí, meus queridos, vocês vão até... Aqui tá até o 51 aqui, porque eu não tinha dividido aqui no meu computador. Mas lá no AVA e no slide que eu mandei para vocês, vai até o 28. Então, vocês vão ler até aqui. Então, vocês vão ler Nós paramos aqui no slide 21. Vocês vão ler até o 28. Porque aí nós encerramos por aqui. Na próxima aula, a gente só dá um jogo rápido, ó, turbação, esbulho, ameaça é isso, as ações são essas, porque é muito conteúdo e a gente não pode perder o fio da meada, nós não podemos ficar atrasados, porque é muito conteúdo.